Olá, Ezequiel Mota falando pela página do Facebook da nossa Casa Espírita Maria de Nazaré. Uma boa noite a todos. Hoje, segunda-feira, um dia chuvoso, um dia que a gente tem tarefa, na nossa Casa Espírita de assistência espiritual, que consiste na própria palestra espírita e do passe magnético e também da água fluidificada. A tarefa, não podemos dizer que não está sendo realizada, não por nós diretamente, porque a tarefa está suspensa de segunda-feira, então ela só é realizada pelos mentores. A Casa Espírita, na sua dimensão espiritual, funciona normalmente, ela não fecha. E continua atendendo os nossos irmãos espirituais e também os encarnados, como não, fora do corpo, ou mesmo ainda durante o período de vigília, quando os espíritos vão ao nosso encontro e nos assistem àquelas nossas necessidades, conforme o nosso mérito. Mas, mais comumente, essa assistência espiritual, esse tratamento espiritual, para aqueles que estão cadastrados e fazem o tratamento, é mais realizado, mas normalmente durante o sono físico, do corpo físico. Mas, quem sabe, não é? Para quando isso for possível, quem sabe esse ano, se não no ano que vem, a gente possa retomar e também dar a nossa parcela de contribuição na assistência espiritual à tarefa de hoje. A palestra que iremos proferir agora tem como título A Verdadeira Propriedade, que está contida no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 9 e 10. Nós vamos agora, antes de dar início à palestra, fazer uma prece. Peço a vocês que me acompanhem e em seguida a gente dá início. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Perdoai nós os tenham ofendido, e não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Que assim seja. Muita paz e muita luz. Apenas um lembrete que essa palestra depois é feita uma conversão dela para o YouTube, e ela depois é para a Casa Espírita Maria de Nazaré, onde eu pediria a vocês que posteriormente visualizassem a palestra, dessem o like se gostarem e verificarem sua inscrição, porque às vezes a inscrição ela sai sozinha, então dá uma olhadinha se ainda está inscrito. Se não tiver, se o pessoal estiver interessado ou gostar, aí se inscreva, porque se inscrevendo, cada vídeo novo, o próprio YouTube encaminha para aquelas pessoas que são inscritas. E convidar as pessoas, amigas, parentes, também que possam estar prestigiando esse canal, cujo objetivo, cujo propósito é a divulgação da doutrina espírita. Bom, então o tema é esse, a verdadeira propriedade. Nós temos que considerar que propriedade é aquilo que temos em definitivo, aquilo que compõe e faz parte do nosso patrimônio em definitivo, que ninguém pode tirar de nós. Sobre isso, Cristo já nos alertou e ensinou sobre essa propriedade. E essa propriedade, considerando que tudo que existe nessa esfera física é de Deus, portanto, então, não é nossa. Então, tudo que tem nessa esfera física não é nossa propriedade, porque é de Deus, não é? Quando a gente nasce, e se ocorrer de nós nascermos em uma família abastada, opulente, de grande opulência, de riqueza, nós já vamos nascer ricos, não é assim? Que passa pelo nosso íntimo e de todos. Nós nascemos numa família rica, nós já somos ricos. Mas, em verdade, todo patrimônio material
todo patrimônio desta dimensão não agrega a nós. Porque quando nós tivermos que voltar para a nossa dimensão própria, que é a espiritual, nós não poderemos levar. Nós não podemos levar nada do que conquistamos material aqui da Terra. Joias, ações, dinheiros, palácios, propriedades, títulos, nós não levamos. Fica tudo aqui, não é? A pessoa às vezes pode pôr no teu caixão, mas o caixão também é daqui, não é? Pode até colocar nos bolsos, no corpo, mas o corpo fica aqui também. A gente não leva esse corpo. Esse corpo aqui fica. Ele passa a ser patrimônio dos vermes que o consomem. E o consumindo também estão servindo ao Pai no processo de transformação, que é natural neste mundo físico. Então, tudo que a gente recebe ao ingressar nesse mundo e conquista durante a permanência nele material, não nos pertence verdadeiramente, não é patrimônio nosso real, porque a gente deixa aqui e aqui fica. E veja que estou dizendo que a gente deixa, porque não é pela nossa vontade que a gente deixa, não é? Então nós fazemos, por exemplo, um testamento e nós consignamos lá, deixo a minha joia para aquela minha amiga muito querida, deixo aquelas terras para aquele meu primo que eu gosto muito. Então a gente deixa porque está ficando aqui, não é? Porque se a gente pudesse, a gente levava, mas a gente não pode. A gente não pode, porque fica aqui. Agora, quando a gente nasce aqui, a gente já trouxe alguma coisa. Alguma conquista, algum patrimônio a gente já trouxe. Esse patrimônio, essa conquista que a gente já trouxe, esse é nosso. Esse é nosso. Porque já nos pertence. A gente já traz ele de lá para cá, da dimensão espiritual para esta. E em acréscimo, todo e qualquer patrimônio, que não seja material, mas que seja moral e intelectual, que nós conquistarmos também, esse passa a ser patrimônio nosso. Verdadeiro. Não é? Então essa é a verdadeira propriedade que aí nós conquistamos. E aí é uma conquista nossa. Não é hereditária. Porque quando a gente nasce aqui, é uma conquista que a gente tem hereditária. Família rica, tem aqueles títulos, propriedade, a gente herda aquilo ali tudo pelo direito de nascimento. Mas não é nosso. É o que então? É usufruto. É usufruto. Usufruto para o corpo. Tudo que é material é usufruto para o corpo. Mas tudo que é intelectual e moral é usufruto, é conquista, é patrimônio do espírito. Aí o espírito se torna o seu verdadeiro proprietário. E ninguém tira de nós o Cristo disse. Não é? Que essas são as verdadeiras propriedades que o ladrão não rouba, a traça não rói. Não é? O estelionatário não tira de nós. Não é? Ninguém tira, porque é nosso. O resto a gente pode perder. Pode acontecer, por exemplo, a pessoa pode ser muitas vezes muito rica na matéria e ter grande patrimônio, mas vamos dizer que aconteça uma revolução no país, um choque econômico, como aconteceu no Brasil, hein? Vocês vão lembrar, os mais antigos, na década de 1990, quando a inflação no Brasil chegava a 100% ao mês. 80%, 90% ao mês. O que você ganhava de salário, você tinha que pegar o salário, correr no supermercado, fazer a compra do mês, porque quando chegava no fim do mês não estava valendo nada.
Você não comprava mais. Você recebia o salário, ia no mercado e comprava um carrinho de compra. Se você fosse com o mesmo dinheiro, no fim do mês você comprava metade daquela compra. Então você tinha que correr e já... Ou então colocar no overnight. Quem é antigo sabe o que é isso. Se deixasse o dinheiro na mão, em casa, parado, ele perdia o valor. Porque a inflação era de 90% a 100%, no fim do mês não valia nada. E muitas pessoas... E quando teve aquele choque econômico lá, acho que é plano Collor 1, não sei qual era o plano daquele plano, deve ser o plano Collor 1. Que a pessoa que tinha só podia retirar 50 reais, 50 mil reais, não lembro bem. Não era nem reais, era cruzeiro, né? Era cruzeiro ainda. E a pessoa tinha o dinheiro lá, não podia tirar. Né? Podia tirar, ficava ali. E quando veio depois um outro choque econômico, que entrou a URV, 1992, com o Itamar, aquela coisa toda, né? O dinheiro teve uma desvalorização enorme. Né? Tem pessoas que se deram muito mal, perderam muito dinheiro. Tem pessoas que ficaram empobrecidas. Quantas pessoas não se suicidaram por causa disso? Muitas. Porque perderam o patrimônio. E aí, embevecidas pelos valores da matéria, a pessoa desespera, suicida. Porque ela acha que não tem mais nada, não vale a pena viver, porque ela vive escrava do dinheiro, escrava da matéria, aí é ilusão. Desconhecendo que a verdadeira propriedade não é esta, é outra, muito diferente. E a pessoa suicidar não resolve nada. Além de não resolver, piora. Porque ela que achava que tinha perdido, porque não perdeu de verdade, porque não era dela, ninguém perde o que não possui, ninguém perde o que não tem. Essa riqueza não é nossa, é só empréstimo. É só usufruto, porque nós vamos ter que deixar aqui de todo jeito. Agora, quantas maiores forem as nossas conquistas morais e intelectuais, mais ricos nós seremos. E se tivermos apenas conquistas materiais, e nenhuma moral e nenhuma intelectual, nós vamos ser pobres. Nós vamos voltar para o mundo espiritual mendigo, pobre. E aí, voltando lá, pobre, o que é que vai acontecer? Pensa bem uma coisa, a gente vai num show. Vai num show de um artista, um cantor famoso. Né? E aí, você vai num show, uma casa de espetáculo, qual que é o lugar que você vai ficar lá? Você vai querer ficar nos melhores lugares, mais próximo do palco, não é? Para você poder assistir o show melhor, aproveitar melhor, ter um destaque ali, aquela coisa toda. Contudo, para você comprar um ingresso para ficar nessas posições lá numa casa de espetáculo, é caro. Então você precisa ter patrimônio para você comprar e ficar lá, uma melhor posição. Se você já não tem muito, você vai ficar numa sessão ali meio intermediária, que nem está muito longe, nem está muito perto, mas dá para ver ali mais ou menos. Mas se você tem pouco, aí você vai ficar lá no fundão. Lá no fundão, né? Lá vai ver lá com binóculo, lá para ver, dá para ver alguma coisinha. E pior é aquele que não tem nada, ele não pode nem entrar na casa de espetáculo, fica lá de fora ouvindo, né? Que não consegue. Agora, quando a gente vai para o mundo espiritual, o que acontece? Se você é pobre de patrimônios morais, de conquistas morais e intelectuais, você vai chegar lá. Você vai para onde? Você vai ficar num lugarzinho meio ruim. Não é? Tem até uma historinha que faz um paralelo com as conquistas morais que você conquista aqui, que seriam as reservas, os patrimônios que você manda lá para o mundo espiritual. Não é? E aí a historinha conta o seguinte, que a pessoa desencarnou, né? Aí chegou no mundo espiritual, a pessoa era rica, a pessoa tinha muito dinheiro, muitas posses. Chegou no mundo espiritual, ela pensou que ia ficar numa boa, né? A pessoa é rica, falou, bom, agora eu vou nadar de braçada aqui, porque eu tenho muita riqueza. Chega lá, o mentor diz assim, você chegou aqui, muito bom. Aí ele pergunta, onde é que eu vou ficar? Onde é que vai ser a minha casa? Ah, sim, então vamos lá, vou te mostrar onde é que vai ser, vem cá comigo. E aí, passou
com essa criatura em um bairro muito bonito, com casas muito bonitas, né? Casas bem arborizadas, com muitas flores, jardins belíssimos, com aquedutos, uma maravilha. Ele falou, puxa vida, deve ser aqui, porque eu morava num bairro até melhor que esse, né? Então, provavelmente, está me trazendo aqui porque ele pensou consigo, qual que vai ser a minha casa, né? Uma casa bonita, vai ser minha. E o mentor não para ali, continua andando, ele pensa, bom, mas vamos ver, né? E aí segue, vai andando, vai para um bairrozinho um pouquinho inferior, já não são aqueles palácios, aquelas casas lindas, maravilhosas, mas eram ainda casas razoáveis, assobradadas, casas boas, mas não eram aquelas casas magníficas. Ele pensou consigo, bom, não é aquilo tudo, mas vai lá que é provisório, serve, né, para ficar um tempo, tá bom, né? O mentor também não para ali, continua andando, e ele é atrás do mentor, né? Bom, daí já vai para um bairro um pouquinho mais pobre, né? Mais humilde, né? As casinhas mais simples, mas são casas de alvenaria, embora mais simples. Ele pensa, mas será que eu vou ficar nessas casequinhas aqui? E também não era, o mentor continuou andando. Aí já passou para um bairro onde as casas não eram mais de alvenarias. Eram casas de madeira, mas eram casas de madeira mais razoáveis. Também ali não parou, continuou andando. E ele foi ficando preocupado, porque foi cada vez piorando mais. Ele rico pensou, e agora? Até que quando chegou era um casebre. Telhado todo furado, caindo, horrível, quebrado, as portas tudo sem porta, não é? As paredes tudo de lona, um negócio que praticamente que nem era uma casa, não é? Era uma palafita. E ele pensou, mas será que negócio está acontecendo? Eu sou rico. E o mentor falou, olha meu amigo, sua casa é aqui, já que você queria saber, tua casa é aqui. Mas eu não vou ficar nesse lixo. Eu sou rico, como é que eu posso ficar num lugar desses? E o mentor falou assim, olha meu irmão, nós conseguimos construir a casa com os materiais que você mandou para cá. Os materiais que você mandou para cá deu para fazer essa casa, então aqui que é o seu lugar. Então, a história faz, logicamente, uma anedota, uma brincadeira, mas a verdade é que o patrimônio que nós conquistamos aqui na Terra fica aqui. Nós não mandamos para lá, porque não segue a gente. Mas o patrimônio real e verdadeiro, que são as conquistas morais e espirituais, e intelectuais, essas agregam-se à nossa intimidade enquanto espírito imortal. E para onde quer que nós formos, nós vamos estar bem, porque nós não vamos precisar de nada material. Porque nós nos completamos e entramos na sintonia do Pai, que é a sintonia do amor. Então, resumindo assim tudo, qual que é a verdadeira conquista? Somente o amor no coração. Somente o amor no coração é eterno. O resto tudo é ilusório. Porque o amor é o único bem, o único patrimônio que é imortal, não é? Que não se altera, que é para sempre, que não muda, é imutável. Porque tudo mais se transforma, muda, não é verdadeiro, não é? Porque o que é verdadeiro é o amor, isso é imutável. E o que é mentira, ele não é para sempre, não é? É como a pessoa que conta uma mentira. Não é verdade, que é uma mentira. Dali a pouco ele conta diferente. Já não é do mesmo jeito, porque não é real, não é verdadeiro. Ele vai mudando, vai transformando. E se um conta para o outro, fica pior, porque o outro vai inventando, vai mudando, vai transformando. Mas quando é verdade, a verdade não muda. Ela é sempre a mesma. Quando eu trabalhava na justiça na época, já estou aposentado, né? Eu sempre deixava a pessoa contar a história dele, do jeito que ele queria. Falei, você pode contar o que aconteceu. Aí ele contava e eu ficava só prestando atenção. Depois que ele contava tudo e eu memorizando tudo, aí eu pedia para ele contar de novo.
E eu lembrava o que ele tinha dito da primeira vez. Na segunda vez ele já não contava igual, ficava faltando alguma coisa. Alguma coisa ele contava diferente, contava mais. Eu digo, esse cara está me querendo me enganar. Está querendo me passar a perna, que não é verdade tudo que ele está contando. Né? Então, é o amor que é a grande conquista. Porque pensa bem um negócio, gente. A gente encarna para quê? Nós somos espíritos. Bom, se nós somos espíritos, a nossa vida é um mundo espiritual. Para que a gente vem para esse mundo? Para que a gente encarna nesse mundo físico, material? Qual que é o objetivo? Propósito. Vir aqui conquistar bens materiais, que não pode ser, porque não vai agregar, a gente vai voltar para lá sem nada, então não pode ser isso. O que é então? Porque veja bem uma coisa. As conquistas materiais que a gente alcança aqui, a riqueza, ou mesmo quando não conquista e fica pobre, ou vem aqui, é bonito, a experiência. São todas experiências da riqueza, experiências da pobreza, experiências da beleza, experiências da inteligência, não é? Do tino comercial, político. São experiências que a gente vive. Tudo isso para quê? Para a gente desenvolver a inteligência e o amor. Porque o amor está lá dentro, mas precisa desenvolver. Então, qual que é a grande conquista? Inteligência e amor. Amor e inteligência. Sabedoria e inteligência que gera o amor, na verdade. Porque a gente vive a experiência da riqueza. Então é a experiência da riqueza. Então não é que a gente é rico, a gente está vivendo a experiência da riqueza. Qual que é o patrimônio real? E a riqueza não, a riqueza é só uma experiência que a gente está vivendo, a matéria. Qual que é o patrimônio real e verdadeiro? É aprender a abnegação e caridade. Esse é o patrimônio que nós podemos conquistar ou não. E aí a gente reencarna na matéria, nasce no mundo físico, e esse nosso mundo físico, não podemos esquecer que é um mundo físico de provas e expiações. Então a gente vem para cá para viver provas. Bom, quando que é aplicada a prova no aluno? É aplicada em que momento? Ele chega na escola, matriculou, chega na escola. Primeiro dia já tem prova? Não, né? Como é que é? Não, tem pelo menos um mês de aula, de lições. Aí ele vai ter prova. Às vezes a prova é mensal, ou é bimensal, mas vai ter a prova. Mas a prova é aplicada depois do aprendizado, depois da lição. Então a gente aprende lições, seja na dimensão espiritual, porque lá também nós aprendemos muita coisa. Ou vocês pensam que a gente fica lá à toa, parado, só tocando flauta, né, esperando a glória? Não, lá nós também aprendemos. Lá tem universidades, tem escolas, você aprimora lá. E em todos os setores, inclusive da ciência, são realizados muitos estudos. E aí você se prepara. Na verdade, você aprende mais lá do que aqui. Agora, depois tem a prova. Porque para ver se aprendeu de verdade. Porque aí você aprende um monte de coisa lá. Tem um monte de lições. Mas como é que vão saber se aprendeu de verdade? Lá? Não, lá não dá. Por que não dá? Vamos ver uma coisa aqui. Então vamos dizer que a gente essa palestra fosse lá na Casa Espírita. E tivesse a Casa Espírita lá com várias pessoas. Como é que a gente se porta lá? O palestrante faz a palestra com todo carinho, com todo amor, não é? Com elevação, assistido pelos mentores. Os mentores da Casa Espírita preparam um ambiente de equilíbrio, de vibrações superiores. Você está lá, você está ali tranquilo. Ninguém te aborrece, ninguém fala mal de você, ninguém te cutuca. Todo mundo te respeita, todo mundo te trata bem. Todo mundo te dá um abraço, um aperto de mão, fala bem de você. Então você está ali, você está tranquilo. Ali naquele ambiente você não tem como ser testado, porque ali está tudo sereno. Ninguém pisa no seu calo lá, ninguém pisa no seu pé, nada. Ninguém te dá um tapa, ninguém te esbofeteia, nada. Então ali naquele ambiente da Casa Espírita não tem como testar você.
E no mundo espiritual também não dá. Então você tem que vir aqui, nesse umbral daqui, não é? Aqui é umbral, gente. A gente vem para cá, encarna aqui, você já encarna penando. Você encarna ensanguentado. A hora que você sai da barriga da mente, corta com o cordão umbilical, você estava ali numa boa. Recebendo comida, ar, numa boa, não precisa fazer nada, tranquilo. Na hora de nascer, corta com o cordão umbilical, sangue para todo lado, daí você toma tapa na bunda. Que já é para ficar esperto e sabendo como que é a vida aqui. Para já ir ficando ligado nas coisas. E é aqui onde você terá que passar pelas provas. Por isso que é um mundo de provas. Então você vai encontrar pessoas difíceis dentro do seu próprio lar. E fora também. Mas dentro, com certeza. Que é dentro que estão os inimigos. Que esses é que vão te cutucar. Que vão testar a sua paciência. E aí por diante. Aí então você vai passar pelas provas aqui. É por isso que a gente vem para cá. Passar pelas provas. Porque aqui é um mundo de... Porque nós estamos nesse estado ainda. Neste ciclo de aprendizado. Neste ano letivo. Desta escola, nossa terra de expiações e provas. Então é aqui que a gente é testado. E quando não passa, reprova e faz bobagem? Aí tem que passar pelas expiações. Que é passar pela dor que nós fizemos o outro sofrer também. Para a gente ver que não é uma coisa boa. Aí a gente cai em si. Opa, isso aí não é bom não. Porque dói, né? Dói no outro, doeu em mim também. Então eu vou parar com isso. Aí volta o aprendizado e volta a prova de novo. Se errar, aprende, sofre de novo e assim vai. Não é? Agora, às vezes, tem o seguinte, viu, gente? Tem pessoas que estão passando por expiações duríssimas, expiações muito severas. E aí, às vezes, a gente que está passando apenas por prova, porque aqui não tem jeito. Ou neste mundo você está em prova, está em expiação. Ah, eu não quero passar por nada, então aqui não é o seu lugar. Eu queria ir para um mundo feliz, mas você não é um espírito ainda amadurecido. Você não tem ainda aquelas credenciais para estar no mundo feliz. Então seu lugar é aqui, meu amigo. Não tem jeito não. Mas eu não queria, mas não tem saída. Porque o seu querer não vai importar por enquanto. Aí acontece às vezes que a gente vê uma pessoa passando por provas acerbas, aliás, por expiações acerbas, duríssimas. Não é? E a gente que está passando por provas lá mais ou menos tranquilos, pensa assim, eu sou superior a ele. Que ele está espiando, penando, é porque ele é pior que eu, já fez muita bobagem, eu não estou por cima, eu só estou passando por provas. Eu não estou passando por expiação. Ele está passando expiação é ele, então ele que é pior que eu sou melhor. Se eu fosse pior, estava espiando também. Então como eu não estou espiando, eu estou só passando por prova, então eu estou acima dele. Ah, é? Não necessariamente. Ou ainda assim, a pessoa vem numa condição abastada, o outro pobre. Eu estou muito superior a ele, é miserável, pobre, eu estou rico, aqui tenho casa boa, tenho tudo, bom emprego. Esse aí não tem nada, é um pobre coitado. Vamos ver o exemplo do próprio Eurípides Barçanufo. Vem numa encarnação antecedente como um simples lavrador, como um simples operário, né, das plantas. Né? Ele trabalhava com plantas, era um agricultor, era uma pessoa que cuidava da natureza. E isso tudo era uma encarnação preparatória para a encarnação seguinte, para ele se organizar, ficar junto da natureza e aprender sobre plantas. Na encarnação seguinte ele veio como Eurípides Barçanufo, com todas as mediunidades. Um dos maiores, se não o maior médium do Brasil, tinha todas as mediunidades. E trabalhava na farmacologia. Então você veja que às vezes a pessoa que passa por uma encarnação que às vezes é simples, modesta, ninguém dá valor nenhum, é só preparação. E acontece também muitas vezes que a pessoa que passa por uma expiação muito dura, muito severa, acaba sendo tão severa, tão dura, que ela se transforma de tal maneira que passa na frente do outro que está ali naquela
naquele marasmo lá, paradão lá, achando que está melhor, que está bem, o outro passa bem na frente. É o exemplo do Paulo de Tarso. Né? O Paulo de Tarso, quem olhava, aí você está no caminho do erro, só fazendo mal, matando as pessoas, isso aí é um demônio. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele se transformou completamente, se transformou no verdadeiro apóstolo do Cristo, apóstolo dos gentios, tornando-se o grande Paulo de Tarso, grande espírito, né? Porque no nome Paulo significa pequeno, tá? O pequeno de Tarso, mas iluminou-se grandemente. Então a gente não pode ficar achando que porque não está fazendo mal, né? Está passando só por provas, é porque está melhor que o outro, não. Porque veja bem uma coisa, a água estagnada, o que acontece com ela? Cria lodo, é berço de mosquito, de dengue, de larvas, só de coisa ruim. Ah, mas não estou fazendo mal para ninguém, mas também não está fazendo bem, não está fazendo nada, está um inútil. Não faz nada, fica parado. E o Cristo quer pessoas, não quer pessoas ociosas, ele quer pessoas que trabalham, que avançam, não ficam paradas não. Então é melhor você ficar na tempestade, que pelo menos você, naquela agitação, você vai se mexer, não vai ficar parado. Né? Porque pedra que rola não cria limo. E a pedra parada naquela água estagnada fica cheia de lodo. A gente não reencarnou aqui para ficar parado, não. A gente reencarnou para a gente crescer. Conquistar os verdadeiros patrimônios, a verdadeira propriedade. Que não é a ilusão da riqueza, não. Porque a riqueza não é em si ruim, necessariamente, não. Agora, tem um aspecto da riqueza que, você tendo um patrimônio material muito grande, o que vai acontecer? Você pode até estar fazendo coisas boas, mas você vai ter que dedicar grande parte do seu tempo para a manutenção da sua riqueza, do seu patrimônio. Uma grande parte do seu tempo você vai ter que dedicar para a sua empresa, para os seus negócios, para pensar qual a melhor aplicação. Vai ter que dedicar o tempo para isso. Quanto de tempo vai sobrar para você conquistar as verdadeiras propriedades? Vai sobrar menos tempo. Então, essa que é a questão de você estar vivendo a prova da riqueza. Agora, se for bem aproveitada também, você conquista patrimônio. Da caridade, da abnegação. Mas normalmente não é assim, né? Por isso que o Cristo falou que é mais difícil um camelo passar pelo buraco da agulha que um rico entrar no céu. Porque é difícil mesmo. Essa prova da riqueza, da beleza, é muito difícil, gente. Não é fácil, não é brincadeira, não. É dificílima. Que a pessoa se ilude. Da fama também é muito difícil. Do poder, então, nem se fale. Se der o poder na mão da pessoa, dependendo da condição moral dela, ela vai se dar muito mal. Vai fazer um monte de atrapalhadas. Vai voltar para o plano espiritual completamente destruído. Com um monte de dívidas perante a justiça divina. Então, é problemas, não é? Então, a realidade é que tudo é que é deste mundo, neste mundo fica. O Cristo disse, o Filho do Homem não tem nem onde assentar a sua cabeça. Portanto, Cristo sabia que os bens da terra não tinham o valor que as pessoas daqui, ilusoriamente, pensam que tem. Que o Cristo já sabia que os patrimônios daqui não são verdadeiras propriedades. São passageiras. Por isso que ele, inclusive, convidou, né, aquele homem rico para segui-lo. Disse assim, dê tudo que você está fazendo tudo certo, não está fazendo nada errado. Está muito bom. Parabéns, nota 10. Entretanto, deixa tudo que tem e me segue. Você quer conquistar o reino dos céus, me segue. Aí é que é o problema. Porque a riqueza nos prende a ela. Às vezes nos escravizam também. E nós não conseguimos deixar. Não conseguimos deixar. Por isso que quando a gente desencarna, a gente deixa obrigado. Agora, encarnado, deixar, quem é que consegue? Poucos. Né? Você pega o caso de Siddhartha Gautama. Era um príncipe.
iria herdar um reino. Deixou tudo, aí sim. Aí sim. Você, por exemplo, vamos dizer assim, herda uma fortuna incalculável. Você pega e deixa tudo. Aí é uma demonstração de alta espiritualização, de alto cabedal espiritual. E já de grande conquista de patrimônio espiritual. Porque você já sabe onde investir o seu tempo, que é na conquista da verdadeira propriedade. Mas e nós? Nós ainda estamos presos nas ilusões da matéria. Não é errado a pessoa trabalhar, poder ter uma casinha razoável para morar, uma casinha boa, isso não é errado. O problema é você achar que aquilo ali é seu de verdade. Porque se Deus quiser que a sua experiência termine e comece outra, você perde tudo. E se for da vontade de Deus que tudo isso que você conquistou, que você fala, que é para deixar para o seu filho, se for a vontade de Deus, você não vai deixar nada. E se ele desencarnar antes, prematuramente? Então você lutou uma vida inteira para conquistar um patrimônio vultoso, não, porque eu quero deixar para o meu filho, para ele não passar por tudo que eu passei, que eu penei, não quero que ele pene, quero deixar tudo para ele. Ok. Se não for a vontade de Deus, meu amigo, e desencarnar antes de você, você não vai deixar nada para ele. Ah, agora não tem herdeiro. Ah, então. Não é assim, não. Ou então você até deixa sua filha, você deixa para ela. Mas ela casa com um gaiato que toma tudo. Já não aconteceu isso tantas vezes? Não aconteceu. E você que se esfalfou a encarnação inteira pensando que ia deixar para a pobre coitada, vem um esperto, toma tudo dela, você está desencarnado, já não pode fazer mais nada. Ah, eu vou lá fazer obsessão nele para ele, porque pelo que ele fez com a minha filhinha. Você ainda vai se complicar mais. Viveu iludido, continua iludido lá do outro lado, então não adianta. Não adianta a gente ficar preocupando, não é? E dedicando todo o nosso tempo à conquista de patrimônios e de propriedades aqui na Terra, porque elas vão ficar aqui. Então vale a pena a gente dedicar uma grande parte do nosso tempo para a conquista das verdadeiras propriedades. É claro que se estamos na matéria, a gente tem que dedicar algum tempo para também ter um pouco de patrimônio na matéria, para você ter uma vida razoável. E isso na nossa condição de espíritos evolucionários. É claro que é diferente para espíritos puros, é outra coisa. Um Buda, Cristo, é outra história. Não é o nosso caso, não. Você pega o espírito do nível do Chico Xavier, também é outra coisa, é diferente. O patamar é outro. Mas na nossa condição não há nenhum problema, não há nenhum mal. De a gente trabalhar, estudar, conseguir ter um bom local para morar, ter uma reserva financeira, mas sabendo que tudo não é nosso, é só usufruto que nós vamos deixar aqui, porque não nos pertence verdadeiramente. E a gente dedicar uma parte do tempo, uma boa parte, para também conquistar a verdadeira propriedade, não é? Então, meus irmãos, meus amigos, era isso. Vamos orar agora para a gente finalizar, que a gente já está com o tempo esgotado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja. Muita paz. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana. Apenas, como sempre faço na segunda-feira, convido os médios da tarefa de hoje, aqueles médios que, mesmo não sendo da tarefa de hoje, que quiserem fazer sua colaboração lá com os mentores na Casa Espírita, fazendo vibrações em forma de bons sentimentos elevados lá para a Casa Espírita, que chega lá como energia salutar que os mentores utilizam para os tratamentos aos nossos irmãos lá. É uma forma da gente colaborar, já que a gente não está podendo estar pessoalmente, a gente colabora dessa forma. Então,
hoje ainda, antes de dormir, a hora que der um tempinho, um momento aí, vai para um cantinho da casa, ninguém te incomoda, você faz lá suas vibrações, suas orações, e dentro da condição, da possibilidade, se for possível, não é? Os mentores podem nos convocar para participar em corpo espiritual, em desdobramento, em emancipação da alma, lá nas tarefas, na casa espírita ou em outros locais. Não é? Então, é assim. A boa semana, amanhã e na quarta vamos prestigiar o Sérgio e a Fabiana, na quinta o João e a Vânia. E na sexta-feira estaremos novamente aqui. Fiquem com Deus e boa semana.